Olá, meus irmãos em Cristo. O assunto que eu vou falar hoje para vocês é bastante polêmico, não só entre os cristãos e demais religiões, mas também com relação à cultura, já que certas culturas e regiões do mundo essa prática é permitida. Nós vamos falar sobre a poligamia. Bom, a Bíblia traz várias passagens importantes que nos permite dizer se a poligamia é permitida ou não aos olhos de Deus. Mas, antes de mais nada, é importante que a gente entenda um pouco mais sobre o que quer dizer poligamia e como ela é vista na sociedade contemporânea. Poligamia quer dizer a união entre três ou mais indivíduos de uma mesma espécie. Com relação à raça humana, isso significa que três pessoas ou mais estariam envolvidas em um relacionamento. Há muitos estudiosos e pesquisadores que dizem que a poligamia existe em várias espécies e, mesmo na raça humana, ela era comum há muitos e muitos anos atrás. Com o passar dos anos, a relação monogâmica, ou seja, aquela estabelecida apenas entre duas pessoas, passou a ter mais destaque. Recentemente, esse tema passou a ganhar bastante popularidade, especialmente na mídia, na televisão e nas redes sociais. Com muitas pessoas que são adeptas do relacionamento poligâmico contando sobre suas experiências, a própria Bíblia traz passagens que falam sobre casamentos poligâmicos. Você sabia? Mas isso quer dizer que a Bíblia defende esse tipo de relação? Não. Na verdade, o assunto é bem mais complexo quando olhamos com calma as passagens da Bíblia que falam sobre isso. A primeira coisa que nós devemos saber é que a Bíblia não condena, ao menos explicitamente, a poligamia. Inclusive, no Antigo Testamento, essa era uma prática permitida. Um dos momentos em que vemos isso é em Gênesis, no capítulo 4, versículo 19. Lameque, para quem não sabe, é um descendente de Caim. A Bíblia também nos diz que o rei Salomão teve muitas esposas e concubinas. Em 1 Reis, no capítulo 11, versículos 1 a 3, e o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegueis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Na época, muitos casamentos reais eram marcados pela poligamia. Isso aconteceu também com o rei Davi, como nós podemos ver em várias passagens, como em 1 Samuel, no capítulo 25, versículos 40 a 43. Mesmo o profeta Abraão e os seus netos, Esaú e Jacó, tiveram várias mulheres. Vamos ler uma passagem sobre isso que está em Gênesis, no capítulo 16, versículos 1 a 3. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou a sua serva egípcia Agar. A Bíblia não fala exatamente por qual motivo a poligamia era permitida. Existem estudiosos da Bíblia que dizem que a poligamia era, de certa forma, permitida porque muitos homens morriam em guerras e as viúvas precisavam de amparo, já que naquela época era quase impossível que uma mulher conseguisse se sustentar sozinha. Mas era necessário que o marido cuidasse de todas as esposas, caso ele tivesse mais de uma. Isso não quer dizer que a Bíblia encorajava a poligamia. Pelo contrário, a poligamia só era permitida, de acordo com essas interpretações, para que a mulher encontrasse apoio e evitasse destinos piores, como a fome, a escravidão ou a prostituição. Em certas situações, a poligamia podia acontecer, também por conta de alianças políticas, como no caso dos casamentos reais. Mas vale a pena lembrar que tanto no Novo Testamento como no Antigo, a monogamia era o ideal a ser seguido. As famílias poligâmicas que aparecem na Bíblia tinham sérios problemas de rivalidades, lutas e outros sofrimentos. Em vários momentos da Bíblia, nós podemos ver que o ideal de união é sempre entre duas pessoas.
nós podemos pensar diferente em Adão e Eva. Deus criou os dois e qual foi a recomendação que ele deu? Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Ou seja, nós vemos claramente que Deus fala de um homem e uma mulher, que juntos, em união, se tornarão uma só carne. A passagem está inteiramente no singular, justamente porque simboliza a união que se estabelece apenas entre um homem e uma mulher. Um exemplo é a passagem de 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 2. Ela diz o seguinte: mas visto que há tanta imoralidade sexual, que cada homem tem a sua própria esposa e que cada mulher tem o seu próprio marido. Ou seja, o relacionamento deveria ser apenas entre um homem e uma mulher. Você se lembra de quando citamos o exemplo de Lameque, descendente de Caim? Bom, o que não falamos naquela hora é que Lameque é descrito como um homem depravado e foi o primeiro exemplo de poligamia que existiu. Após Adão e Eva terem desobedecido a Deus e terem sido expulsos do paraíso, em um episódio que ficou conhecido como a queda do homem. Sendo assim, nós podemos entender que a poligamia só surgiu após esse momento. Então, a raiz da poligamia está na natureza humana, que essa época já estava corrompida pelo pecado. Antes do pecado original, não havia poligamia. Em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 29, vemos o conselho de Deus para que cada homem ame a sua própria mulher. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Por fim, eu gostaria de ler mais uma passagem para vocês, que está em Mateus, capítulo 19, versículos 4 e 6. Ele respondeu: vocês não leram, no princípio, o Criador os fez homem e mulher, e disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Ou seja, um homem e uma mulher devem se unir para então serem dois. A partir da união estabelecida sob os olhos de nosso Criador, Deus de toda misericórdia. Por isso, nós podemos afirmar que a Bíblia em certos momentos permitiu a poligamia, mas sendo raras as exceções. Porém, é importante destacar que esse não é o modelo de relacionamento adequado. De acordo com a própria palavra do Senhor, a monogamia, a união entre apenas um homem e uma mulher, é o ideal. E então, você gostou de saber a resposta para essa pergunta? Qual é o seu ponto de vista sobre a poligamia? Deixe aqui nos comentários a sua visão sobre o assunto. Além disso, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilha com outras pessoas que você acha que gostariam de ver essa análise. Não se esqueça também de seguir o nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os próximos vídeos. Muito obrigado e eu vejo você no próximo vídeo.